Do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, o Partido Comunista Português traz hoje propostas para que as preocupações sobre as condições de participação dos jovens se traduzam em soluções concretas. Apresentamos soluções para garantir o respeito integral pela autonomia e não ingerência na vida democrática dos estudantes e das associações de estudantes, para desburocratizar o processo de legalização e atribuição de apoios públicos às associações juvenis, para reforçar a participação democrática dos estudantes nos órgãos de gestão das escolas. Sr. Presidente, Srs. Deputados, os direitos da juventude, designadamente o direito de participação, são uma conquista da Revolução de Abril. O artigo 70 da Constituição consagra os direitos da juventude, mas apesar de existirem na lei, são muitas vezes negados na vida dos jovens. Tem vindo a ser reiterada e recorrente a prática de ingerência nos processos eleitorais para as associações de estudantes do ensino básico e secundário, com diretores a assumirem a marcação do calendário eleitoral e o acompanhamento do processo. Existem regulamentos internos que violam o direito de participação e reunião dos estudantes em todos os passos da vida das escolas. E, inclusivamente, o Estatuto do Aluno condiciona de forma inaceitável a eleição para as associações de estudantes daqueles que tenham reprovado. Ainda recentemente, foi impedida a realização de uma reunião geral de alunos para a convocação de um processo eleitoral numa escola em que a PSP foi chamada a intervir e sobre o qual o PCP já questionou o Ministério da Educação e que nada ainda disse sobre esta violação deste direito fundamental. Sr. Presidente, Srs. Deputados, sobre o associativismo juvenil, o PCP entende como principais problemas a excessiva burocracia e elevados custos financeiros para efeitos de legalização das associações. Atualmente, as associações juvenis que pretendam candidatar-se aos apoios públicos têm obrigatoriamente que estar inscritas na Rede Nacional, no Registro Nacional de Associações Juvenis. E, para tal, têm que estar formalmente legalizadas e isso representa um custo insuportável para muitas associações que pode chegar aos 300 €. Por isso mesmo propomos o respeito integral pela autonomia e não ingerência na vida democrática dos estudantes e suas associações, a garantia de um modelo de gestão democrática e participada das escolas públicas de ensino não superior, repondo as direções colegiais e assegurando a participação dos estudantes em todos os órgãos de gestão das escolas, o reforço da participação dos estudantes nos órgãos de gestão e governo das instituições de ensino superior, o apoio ao associativismo juvenil, atendendo às condições económicas, sociais e culturais específicas de determinados grupos de jovens e de regiões do país, a implementação de um plano nacional de incentivo ao associativismo estudantil, que assegura apoio jurídico e institucional às associações de estudantes ou aos grupos de estudantes que se queiram constituir como associações, a desburocratização do processo de legalização e de atribuição de apoios públicos ao associativismo juvenil, a isenção de custos às associações juvenis no seu processo de legalização e o reconhecimento e valorização dos grupos informais de jovens. Seria importante ouvir a opinião do PSD e do CDS relativamente a estas propostas. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para registar que da parte do CDS, porque o PSD terminará o debate, nada foi dito relativamente ao sentido de voto das propostas que aqui discutimos. Se apresentarmos propostas, naturalmente que é para saber aquilo que consideram possível de aprovação e por isso optaram por nada dizer. E é verdade que atrás do embuste da autonomia este Governo se tem desresponsabilizado de garantir condições às escolas. Porque se é verdade que o contrato de autonomia de muitas escolas deveria permitir um conjunto de aspectos, isso não acontece. E muitas escolas definiram número de alunos por turma mais reduzido e o Ministério da Educação nunca o salvaguardou. E, portanto, Sr. Deputado, o CDS perdeu uma ótima oportunidade para dizer, termino, Sr. Presidente, se está ou não de acordo com a isenção de custos às associações juvenis no seu processo de legalização, ou sobre a participação democrática dos estudantes nos órgãos de gestão das escolas. Da parte do PCP, entendemos que esse silêncio, naturalmente, que significa um acordo com a política que tem sido seguida, que na teoria incita à participação, mas na prática a nega todos os dias.